Olá, a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Vereadores de Itajaí realizou a segunda edição do ciclo de palestras Elas no Legislativo, Participar para Mudar. No mês de março, cerca de 1.000 alunas dos 9º anos da Rede Municipal de Ensino participaram da programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Para conversar sobre essa e outras ações, nós recebemos a vereadora Ana Carolina, Procuradora Especial da Mulher aqui da Câmara. Bem-vinda, vereadora. Eu que agradeço, Júnior. É sempre um prazer a gente poder informar aí o nosso trabalho, né? O que a Câmara e a Procuradoria da Mulher têm desenvolvido nesses últimos 4 anos. Vereadora, vamos começar falando desse evento que é mais recente. Entre o dia 11 e 18 de março, a Procuradoria Especial da Mulher promoveu a segunda edição do ciclo de palestras, né? Elas no Legislativo. Como foi esse evento, essa segunda vivência com as jovens? Foi muito prazeroso e é bem por isso que teve a segunda vivência, né? Que a nossa primeira também foi de bastante sucesso. Nós, e todos assim sabem, que em março a gente comemora, né, o Dia Internacional da Mulher, nós temos aqui a Semana da Mulher no município, então a gente procura fazer algo voltado às mulheres. Diferente não poderia ser pela Procuradoria da Mulher aqui da Câmara. E nesse mês de março é muito comum entrega de flores, de bombons, algumas palestras falando sobre assédio, qualquer outro assunto assim, mas aqui é uma casa política. Então, é importante a gente deixar um legado. A gente fala da dificuldade da mulher na política, mas para falar isso para as mulheres adultas, é uma situação. A gente tem que introduzir já as mulheres mais novas, né? Explicar o que faz um vereador. Elas vieram até a casa, aqui, a Casa Legislativa, a nossa Câmara de Vereadores, conhecer a estrutura, foram até o plenário. Tem pessoas que nem sabiam da existência de uma Câmara, não tem ligação nenhuma com a política, não sabe o que é fazer lei, acha que é algo muito distante a elas poder estar aqui. Então, foi muito prazeroso porque a cada manhã nós recebemos 200 meninas, né, acompanhadas dos professores, só meninas, e a gente pôde explicar todo o trabalho feito pelo Legislativo e perguntar, afinal, será que mulher não vota em mulher ou será que está faltando mulheres aí para preencher o espaço? Então foi bem bom, tanto para nós e tenho absoluta certeza que para a sociedade em geral. E como que a senhora analisa o impacto social para as escolas, para as meninas, até para os meninos que vão ter esse contato depois com as meninas nas escolas, depois dessas palestras? Como que a senhora analisa isso? É que uma coisa diferente a gente ir até a escola e outra diferente é trazê-las aqui para o conhecimento, né? Às vezes até me pergunto, Ana, mas de repente não tinha que ser meninas mais novas? Sim, não é por ser meninas mais novas, é até onde que a gente pode ir, porque esse trabalho está sendo feito pelas vereadoras. A cada dia uma vereadora diferente fazia aquela palestra, né? Não para falar de si, mas para falar da vivência no legislativo das mulheres num todo. Elas virem para cá, já muda todo o sentimento. E aqui, quando a gente fala para elas o que é possível de fazer referente a leis, o que é necessário para fiscalizar, quanto que o município tem de dinheiro, como é que a gente faz esse trabalho, quais são as dificuldades para ser eleito ou não. A gente vê naturalmente, a gente reconhece entre elas as lideranças. Então, a gente tem aquelas lideranças natas que elas já estão ali, mas não estão na política. E, esse pode ser um caminho. E ali a gente fala também da importância do Grêmio, da importância de quando alcançar a idade fazer o título, da importância de entrar em contato com o vereador e cobrar que o trabalho seja feito. E tenho certeza que muitas delas levam, inclusive, esse trabalho para casa. Porque tem uma desmotivação geral no Brasil pela política, e a gente sabe. Nós, políticos, sabemos, mas mesmo assim tem muita gente boa querendo vir. E a gente quer que elas olhem isso com outros olhos. Esse olhar de cuidado, se elas não quiserem estar sentada representando o povo numa Câmara Legislativa, que elas possam entender que lá fora elas também têm esse poder de voz. Aqui é só mais uma opção. A senhora falou da idade, né, da escolha da faixa etária. Elas estão concluindo o ensino fundamental, né? Isso. Então, elas já têm uma vivência, também um certo conhecimento desse período escolar para assimilar as questões aqui, porque né? nós entendemos que a cada idade tem que ter uma linguagem diferenciada. Então, não tem por que pegar a primeira e segunda série aqui. Elas vêm, inclusive, com os professores. Depois tem aquela coisa que chama a atenção, a distração. Então, para nós, foi importante que fosse essa idade, que não é uma idade eleitoral.
elas estão em 14, 15 anos, né? Mas já tem idade suficiente para entender de algumas coisas. E também para a gente poder fazer um olhar de dentro da escola, porque quando elas entendem que a vereadora pode fiscalizar a escola, até onde é responsabilidade do município, elas também passam demandas para nós. E a gente também consegue olhar outras coisas que elas não falam, mas nós, nessa experiência que nós tivemos no ano passado e nesse ano, nós encontramos meninas de 14 anos grávidas, que estavam aqui conosco. Então, esse olhar, ele é necessário para a gente entender também o que essas crianças estão vivendo. A gente vê a mente delas muito mais aberta com 14 anos do que o meu 14 anos. Há tantos anos atrás, que hoje eu tenho 42, né? E a gente vai se atualizando junto com eles. E é possível afirmar, vereadora, que as alunas estão mais conscientes dessa participação feminina, seja na política, na sociedade, a partir desse contato? Qual é a análise? Muito mais. Muito mais. Porque elas não são todas ainda que vê aquela obrigação imposta para a sociedade de ser aquele casal tradicional, né? Homem, mulher, filhos, o homem trabalhando, a mulher ficando em casa. Como elas têm acesso à internet, às redes sociais, hoje a conversa é mais natural entre elas, elas entendem que é necessário ter o estudo. E eu digo para elas, poxa, tem um estudo, não é errado. Se tu se casar com alguém e tu poder e querer ficar dentro de casa, isso não tem erro nenhum. Agora, a tua independência financeira é importante que tu estude, é importante que tu possa vender alguma coisa que seja para ti prazeroso, que tu tenhas uma ocupação, porque se alguma coisa não der certo lá na frente, tu saibas que com o teu próprio esforço tu vai poder sustentar. Porque a gente analisa e muitos dos casos de vítimas, né, de feminicídio ou mesmo assédio dentro do lar, elas não querem sair de casa justamente por conta da dependência financeira. Não vão ter condições de dar para os filhos a vida que dava antes, nunca teve um trabalho, nunca teve um estudo, sempre se dedicou ali. Então, o que a gente pede é para que elas tenham todas as opções, mas escolham qual for a melhor para elas, com algumas reservas. A reserva é o quê? Estudem. Estudem, aprendam. Isso a gente consegue falar para elas. Porque na hora que a gente diz assim, olha, foi feita uma lei que é a lei dos crimes cibernéticos. Vamos lá, vamos falar de nudes. Na questão de nudes, quem sempre sai prejudicado nessa história? É o homem ou a mulher? Ah, é a mulher. É a mulher por quê? Porque é mais difícil, por causa do preconceito. Então, essa lei veio porque foi uma mulher famosa. E a gente vai dizendo a importância que é ter uma mulher no parlamento para falar coisas que são fundamentais para outras mulheres. E que, lógico, ficou bem claro para elas, nós temos homens que também fazem isso. Do jeito que a gente precisa do parlamento com mulheres, nós precisamos de pessoas negras, nós precisamos de pessoas com algum tipo de deficiência para falar com o fundamento de todas as coisas. Eu digo que a gente precisa ter mulher no parlamento para falar de coisas de mulheres, mas também de dar uma opinião feminina, uma opinião sensível sobre todos os assuntos. Não vim para cá só para falar de mulher, não. Vim para cá para dar uma opinião como uma mulher. Vereadora, essas alunas, elas trouxeram muitas questões, né? Fizeram perguntas a cada palestra, novas perguntas, algumas se repetiam. O que mais chamou a atenção dentre as dúvidas das alunas? Dentre as dúvidas, num primeiro momento, no ano passado, nesse primeiro evento que a gente fez, foi a questão do assédio. Foi muito forte, falado por todas as escolas. E, assim, na hora que abriu brecha que uma falou, todas elas queriam falar por situações, todas elas dizem que não tem esse apoio da escola ou da diretora, alguma coisa nesse sentido. Nesse segundo momento, elas falaram mais da falta de psicólogo. Talvez já tenham conversado com elas antes, porque, assim, veio uma reclamação muito grande da estrutura de escola, muito grande de uniforme, novamente, que se repetiu, da demanda de lá para cá, mas agora falaram muito de uma falta de um psicólogo dentro das salas. Isso, por incrível, por escrito, no microfone, falando que é preciso para falar de bullying, que é preciso para falar de assédio, que é preciso para falar de autismo. Eu vi que elas lidaram com a gente mais na questão da saúde mental. Lembrando que as que vieram no ano passado não vieram esse ano. São alunas novas. É um novo grupo, né? Um novo grupo. Mas nos 2 anos o que teve, assim, que a gente compartilhou muito foi a dificuldade delas com o uniforme. Por exemplo, olha, a blusa do uniforme que é dado pelo município é branca e muito transparente. Eu não me sinto bem usar essa blusa porque os meninos mexem. Ou, por que a professora diz que essa bermuda para nós é muito curta porque eu sou muito coxuda, mas os meninos podem jogar futebol e ficar sem a camiseta? Então, são questionamentos que a gente,
A gente sabe que tem que dar uma segurada. E a gente depois leva para a secretária para dizer, olha, não é só a opinião da diretora, a gente escutou as alunas, tem algumas coisas que é necessário sim mudar. E essas alunas também deixaram mensagens por escrito, né? Muitas. Até acompanha a rede da vereadora, a senhora mostrou algumas. Sim. A Procuradoria vai conseguir analisar todas essas demandas? Como que vai ser esse trabalho? Já foi iniciado isso daí, agora vai ser compartilhado com as outras vereadoras. Eu já agendei um horário com a senhora secretária, era para ser até um dia anterior de nós estarmos aqui, ela desmarcou por conta de um problema, a gente tem que entender também, né? Porque eu quero levar ela as demandas e também vou fazer as visitas em loco, que são necessárias, mas agora reforçada pela opinião e sugestão das próprias alunas sobre esses assuntos. Que, por exemplo, assim, uma menina reclamou para mim, no microfone, tem que comentar o horário do lanche, porque daí eu chego atrasada e a professora reclama. Assim, mas está chegando atrasada, a professora está correta quanto a isso. Não, mas é que não dá tempo sim. Se tu deixar o celular de lado e a conversa com as amigas for comer no banheiro... Não dá tempo, porque nós temos um banheiro que só tem 3 portas para 100 pessoas, para 100 meninos. Realmente não dá. Daí tem que conversar, para de repente não sair todas as salas juntos. Então, são questões assim que dá para gerenciar, né? A senhora antecipou, talvez um pouquinho no começo do programa, a resposta para essa pergunta, mas eu vou trazer novamente para essa reflexão voltar mais focada nesse assunto. Por que a Procuradoria Especial da Mulher, ela quis ampliar o debate do Dia da Mulher com esse foco? Para ser prático, nós estamos numa casa de leis. Eu não me sinto à vontade de sair daqui entregando flor e bombons. Para a gente tratar bem as mulheres, isso pode ser a qualquer momento. Eu quero dizer para elas as leis que existem para protegê-las, as que faltam serem feitas, o que motivou essas pessoas a fazer isso. Eu poderia fazer com adultos. Mas puxar essa demanda para a gente é algo muito difícil. Ninguém mais quer saber de ir para palestra, ninguém mais quer saber de assistir vídeos longos. As pessoas, elas estão no ritmo TikTok e no WhatsApp ainda é aquele 2, para falar bem acelerado, né? E a gente entende que isso tem a ver com a educação. A nossa reflexão é que se a gente chegar antes nas crianças, antes nas meninas, em alguma coisa a gente possa colaborar. Então elas vêm para cá conversando com alguém que eles entendem que é uma autoridade, que de fato é. O vereador é uma autoridade, porque ela representa toda uma população. Então, ele já vem com outro olhar mais respeitoso, já fica com a vontade de perguntar da forma que elas querem falar. A gente já brinca mais ou menos no linguajar deles, tenta fazer mais vocacionado para eles. Eu acho que nós estando nas escolas dessa forma, primeiro que as escolas têm que querer. Elas querendo, eu sempre fiquei à disposição disso. Mas como é o momento das meninas, e a gente conseguiu essa parceria da Secretaria de Educação, eu achei maravilhoso. Só que como a nossa Câmara ela só consegue atender um limite aí de 196 pessoas no plenário, que é algo que a gente queria, não conseguir estender tanto para as outras redes, né, particulares ou mesmo a estadual, mas se for de interesse delas, com certeza nós vamos fazer a qualquer momento. Mas utilizamos o mês da mulher para tentar firmar esse compromisso para que as próximas gestões, tanto de presidente quanto da Procuradoria Especial da Mulher, continuem com esse trabalho. Ok, vereadora, a gente vai para um rápido intervalo e já retorna com o programa Legislativo em Pauta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Retornamos com o programa Legislativo em Pauta, hoje conversando com a vereadora Ana Carolina, Procuradora Especial da Mulher aqui da Câmara de Vereadores. Vereadora, a Procuradoria Especial da Mulher ela foi implantada na Câmara de Vereadores em 2019, a senhora é procuradora desde 2021. Como é a atuação do trabalho dentro do Legislativo?
é difícil. É difícil porque a gente não trabalha apenas com a Procuradoria. A Procuradoria é um braço. Na verdade, a Procuradoria ela está aí porque qualquer lei, qualquer demanda que venha referente a mulheres passa pela Procuradoria. Então, a gente tem que estar alerta no que está acontecendo com a sociedade, a princípio. Só que eu acho uma pasta muito interessante e eu gosto de ocupar espaço. Então, se eu estou ali na Procuradoria, eu procuro ser útil. Então, não há obrigatoriedade nenhuma de que a gente faça eventos, mas é importante que a gente faça sim, aproveitando esse espaço para trazer essas mulheres para dentro dessa Casa Legislativa e que a gente possa falar mais de política para as mulheres. Então, dá trabalho? Dá. Eu procuro ou aguardando as demandas, que são constantes, né? Me posicionando, inclusive, e algumas oportunidades a gente também vai e pega as datas comemorativas, meses referente a alguma coisa, que foi o caso agora do mês da mulher, que em maio é o mês das mães, que em agosto lilás, que outubro é outubro rosa, e assim a gente vai. Maio, agora o maio furta-cor também, e assim nós vamos. A senhora, na sua atividade parlamentar, as demais vereadoras já têm, por origem, esse olhar mais feminino para as questões até do dia a dia das mulheres. Sim. E a Procuradoria, como grupo, ela consegue também unir forças para impactar a formulação de políticas públicas para as mulheres aqui no município? Não. É difícil porque, assim, a lei já diz que o tratamento de homens e mulheres ele tem que ser igual. A gente já sabe disso. Daí a gente tenta um pouquinho. Por exemplo, eu fiz um projeto de lei, num primeiro momento, dizendo que o prefeito, que fosse no próximo mandato, o de menos, tinha que ter uma porcentagem mínima de mulheres também em cargos de relevância. Porque eles dizem que era a mulher na política, mas a mulher ela está sempre ou na saúde, ou na educação, ou na assistência social. Isso não é errado. É porque elas preenchem esse espaço, porque a maioria delas tem essa formação, mas não são todas. Não são todas. Então, nós gostaríamos que tivesse pelo menos um 30%, um 40%, um 50% daqueles cargos que são de confiança do prefeito ou da prefeita, quem for dos próximos, que fossem de mulheres. Mas isso são medidas que a gente tenta aqui pela Câmara de Vereadores, mas que são de alçada do prefeito. Então, a gente tem sempre esse embate, mas pelo menos o debate, trazer para cá, falar sobre o assunto, a gente tem feito. E essa fiscalização também, que é outro braço da Procuradoria das Políticas Públicas que devem ou estão sendo implementadas no município, o grupo consegue acompanhar? Consegue, mas a passos muito lentos, dependendo da importância do assunto. Por exemplo, aconteceu de casos de assédio dentro do serviço público. Nós trouxemos o trabalho para a Câmara, fizemos uma campanha rápida e simples, mas bem clara. Depois ela teve uma publicidade fora sobre a questão do assédio no trabalho, que depois também fiquei sabendo de alguns encaminhamentos feitos pela prefeitura, a gente se aproximou dessas pessoas para ver se o procedimento estava acontecendo a contento, inclusive conversando com os advogados, com o apoio da OAB, para a gente dar, como eu falei, tem aquelas datas que a gente já está esperando que aconteça, mas tem situações que elas vão acontecendo no decorrer do dia a dia. Por exemplo, também, não é 100% mulher, mas atua diretamente no coração das mães, que foi aquela situação daquela criança que estava num neonatal e apareceu um vídeo, né? Teve um vídeo de uma fisioterapeuta brincando, fazendo uma dancinha que a própria fisioterapeuta colocou nas redes sociais dela. Isso aí viralizou, então ficou todo mundo muito chocado. Que forma que a gente pode fazer isso? Bom, para acalentar o coração das mães, eu fui lá. A moça já havia sido dispensada, a moça tinha qualificação para estar ali. Foi um momento desse que a gente vai precisar evoluir muito ainda, porque as pessoas estão dando um valor maior do que deveria para as redes sociais. Hoje já se sabe que a criança está bem, foi feita a perícia, a moça foi absolvida nisso, nos outros quadros, mas não está lá para dar medo. Mas e os próximos? Então, conversando com essas mães, essas pessoas estão diretamente envolvidas nessa situação, porque é elas que vão passar o parto, é elas que estão segurando, elas que sofrem diretamente com isso. Eu fiz um projeto de lei, por exemplo, para que a Câmara, o espaço ali neonatal, onde tem as crianças, tenham câmeras de monitoramento, para que a gente possa ter o registro disso, tenha a filmagem disso, entendeu? Então, a gente vai pegando situações e vai analisando e trabalhando.
Isso acontece, é o que eu me recordo agora, mas daqui a pouco nós vamos lembrar mais um pouquinho. Sim, mas eu vou recuperar outra ação agora da Procuradoria Especial da Mulher, essa envolvendo não só as meninas, mas também os meninos nas escolas, que é a questão do concurso estudantil. Mulher Segura, Tarefa de Todos, 2 edições realizadas, inclusive foi contemplado com o prêmio Destaque no programa Selo Social, né, vereadora? Isso. Foi uma ação de bastante impacto. A ideia foi minha. Eu conversei com as vereadoras, não são todas que estão aqui agora, né? E a gente conseguiu botar isso em prática, com muitas mãos. A gente teve que fazer o edital, a gente teve que convencer muita gente para que esse trabalho fosse feito, a gente teve parceria da Câmara, a gente teve que sentar e analisar como é que ia ser uma forma de estimular essas pessoas a participarem, porque, no meu entendimento, lei para punir nós já temos. E a lei federal, tem o feminicídio, tem a Maria da Penha, tem várias coisas. A gente quer evitar que isso aconteça. E a gente vê um sistema de repetição. Porque as pessoas, às vezes as mulheres acham que é normal porque vem em casa o pai e a mãe se destratando, acham que isso é normal, e às vezes os meninos acham normal porque vê o pai destratando a mãe também. E a gente não quer que isso se repita. Então, o nosso alvo é na educação. É na educação. Por isso, o nosso prêmio era por sala e nem por escola. E nem só por escola do município, também a rede estadual e a rede particular, que era todos que fizessem vídeos de até 1 minuto para concorrer junto com a turma deles e concorrer a vários prêmios, né? Então, o dinheiro foi importante, a premiação é importante, principalmente a rede municipal, procurou bastante para tentar essa ajuda, mas também tivemos da rede particular. Por quê? Porque a gente queria que no ambiente escolar fosse tratado sobre esse tema. Se o concurso é algo para unir eles a falar sobre esse assunto, eu já acho importante. Porque eu acho que na hora que a gente estiver educando também os nossos meninos do que é correto, do que não é correto, a gente vai ver um resultado prático. E eu dou sempre o exemplo do cinto de segurança. O pai pode sempre andar sem o cinto de segurança, pode passar no vermelho, mas depois que começa com o filho. E o filho, pai, tu passou no sinal vermelho. O pai acha uma gracinha. O filho já está entendendo, ele já começa a se entender. Foi cobrado, o filho cobrou do pai, o pai faz, bota o cinto, a gente sabe disso. Então, de repente, se ele entender que a coisa já está acontecendo um pouco mais errada, ele vai compreendendo e vai procurar quem precise. Então, foi um projeto muito importante que a gente também solicitou que fosse feito um projeto de resolução na casa para que fosse mantido, indiferente quem for a próxima procuradora, indiferente quem for o próximo presidente dessa casa. E por isso também que é importante esse foco não só nas alunas, mas nos alunos. Nos meninos. Quando se fala em violência, o homem precisa ser constantemente reeducado, né? Exatamente. E assim, como eu não consigo fazer um projeto daqui tão amplo, porque precisa uma parceria do judiciário com o governo do estado para reeducar o homem que assim fez um ato, porque ele pode ser reeducado. Eu quero que isso não aconteça. Eu não quero só melhorar quem fez, eu quero que não aconteça. Então, com as armas que a gente tem, aqui na Câmara de Vereadores, eu só consegui alcançar as crianças. E eu já acho que é um bom alcance. Tenho certeza que, claro que a gente espera muita coisa sendo vereadora, as pessoas querem coisas práticas para ontem, né? Mas eu tenho certeza que esses trabalhos que a gente já mencionou aqui, eles têm bastante relevância na vida das pessoas. A gente vê o resultado. Até porque eles estão em fase estudantil, eles estão em formação também, né? Então é ali que essa consciência pode ganhar corpo. E assim, eu já tive relatos de professoras assim, Ana, com o prêmio nós ajudamos a Casa das Anas, nós ajudamos outras casas. Ana, depois que a gente abriu aí, a gente soube vários casos que os próprios alunos vão falando para os professores que depois que eles entendem que está acontecendo, eles conversam que está acontecendo em casa também. Então, eles puderam ajudar, acolher, identificar quem estava sofrendo isso dentro de casa também. Eu sei que é uma ajuda importante e fico feliz de poder ter contribuído com isso. Vereadora, nosso tempo está acabando, mas ainda tem algumas perguntas. A Procuradoria Especial da Mulher também tem outro evento que já foi realizado em 2 momentos, que é a Parada Rosa, né? Com as entidades aqui de Itajaí que visam contribuir aí no combate ao câncer, na prevenção ao câncer. E essas edições, como que a senhora analisa, como que foi o envolvimento, né, da comunidade? Esse a gente consegue trazer um resultado mais prático, porque a Parada Rosa, o câncer de mama é o que mais mata mulheres. E nós temos entidades aqui no nosso município que já vem fazendo um trabalho de muitos anos, um trabalho sério, só que eles sempre têm o mesmo problema, que é conseguir se manter o aluguel, fazer a compra das coisas, ter o apoio. Então, estão sempre passando pires na mão, um projeto aqui, outro projeto ali.
E as pessoas, elas precisam se identificar. Então, o que acontece? A gente escuta elas, só que a demanda do câncer é uma demanda constante, né? Que a gente tem projetos separados sem ser da Procuradoria, eu, pelo menos. É uma demanda constante. Então, o que a gente fez? A gente pega a Parada Rosa, com todos os eventos que elas têm ainda, a gente escuta as problemáticas para tentar agilizar, mas a gente une todas as associações num único momento, que é num domingo de outubro, lá na Beira Rio, com música, com atividades, com todas as barraquinhas lá. E é muito gostoso que as pessoas vão, às vezes, para agradecer. Olha, minha mãe estava com vocês, obrigada. Olha, que força que vocês me deram. Ó, eu quero ajudar, me voluntariar. Olha, eu tenho dúvida, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? É trazer informação para perto das pessoas. E por que num domingo? É num domingo porque a gente tem que ser no espaço que as pessoas estão passando, descansando, com prazer, que pode parar, que pode ouvir uma música. Porque no dia a dia a gente não consegue. Então, foi muito legal os 2 eventos, poderiam ter sido mais, mas aqui a Procuradoria esbarra com outro problema, que é nacional, que é o período eleitoral. Então, a gente evita, né, durante o período eleitoral, um pouco antes ou durante o período eleitoral, para que não seja visto como uma atividade não política, mas sim politiqueira. Daí a gente cuida. E colocando essas atividades na legislação com projeto de resolução, por exemplo, viabiliza mais a realização desses eventos ou ainda tem o veto? Não, isso aqui vai ser sempre se o presidente da casa assim querer. Essa é uma verdade. Mas vai estar no calendário da casa para que os próximos olhem e, repito, a gente gostaria que fosse copiado, que dá certo. Então, a gente vai deixar isso escrito, desenhado, com data, tudo certinho, para que essas próximas pessoas possam usar isso aí como exemplo e melhorar, inclusive, né? Melhorar. É só uma ideia inicial que, por enquanto, está dando certo. Se pelo menos se mantiver assim, tá legal. Mas se puder melhorar, melhor ainda. Só que a gente depende sim. Depende porque a Procuradoria da Mulher não tem orçamento próprio. Na hora de dar o prêmio, quem dá é a Câmara, não é a Procuradoria da Mulher. Na hora que as meninas vêm para cá e a gente tem que servir um café para mais de 1000 meninas, isso sai dinheiro público, não é da Procuradoria da Mulher, é da Câmara, orçamento da Câmara. Então, isso tem que ser em conjunto com o presidente ou a próxima presidente que aí estiver. Vereadora, nosso tempo está acabando. Eu deixei esses últimos segundos, minutos, para a senhora deixar a mensagem para o público, de maneira geral, mas em especial para as mulheres aí que são o foco da Procuradoria. Sim, eu acho que eu tive uma experiência um pouco diferente, porque sem ser eu a última mulher que concorreu a uma eleição para ser prefeito na majoritária, fazia mais de 40 anos. Então, a gente vê que a mulher não está tão introduzida na política quanto deveria. Tem aquelas mulheres de bastidores, tem aquelas mulheres de lideranças. Qualquer lugar é eficiente, porque a vida é política. Mas é muito importante que as outras mulheres possam participar desse pleito. As que não podem participar desse pleito, procurem as que estão participando, venham aqui na Câmara, olha, nós estamos com um caso aqui que é uma situação que a gente tem que ajudar as mulheres, como é que nós vamos fazer? A Câmara está de portas abertas, com homens e mulheres. É que tem algumas mulheres que preferem falar com mulheres, e eu entendo perfeitamente, em vários casos eu ia preferir. Então, para essas mulheres, venham, que todas as vereadoras que estão aqui estão dispostas a colaborar, e sei que muitos outros vereadores também. Que esse trabalho que a gente está deixando, semeie, e que as próximas lideranças possam vir aqui espelhados no trabalho que está sendo feito e ajude, de alguma forma, né, a melhorar a sociedade. Vereadora, obrigado pela participação no programa. A gente sabe que a sua agenda é bem movimentada e agradece pela presença. Imagina. O Legislativo em Pauta de hoje chegou ao fim. Você assiste a este e outros programas no canal 14 da TV por assinatura e no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Acompanhe também as outras redes sociais @Câmara Itajaí. Obrigado por estar com a gente e até a próxima.